A Netflix começou o ano fazendo muito gay chorar com a comédia dramática O Outro Lado da Dor, escrita, dirigida e estrelada por Dan Levy, que a gente aprendeu a amar como o irônico David Rose na série Schitt's Creek. Ele até ganhou um Emmy por isso. Dessa vez ele decidiu falar sério, abordando um tema pouco comum nos filmes gays: a viuvez. Ele interpreta Mark, um cara que ainda está se recuperando da morte inesperada do seu marido, vivido pelo bonitão Luke Evans, o Gaston de A Bela e a Fera. Para sair dessa bad vibe, ele decide organizar uma viagem para Paris com seus dois melhores amigos. E aqui, de novo, a gente é lembrado como muitas vezes nossos amigos é que viram nossa verdadeira família nos momentos mais difíceis. Ainda assim, nem sempre o convívio é fácil e eles também têm algumas mágoas e segredos para resolverem. Sorte que fazer tudo isso nas lindas ruas de Paris e enchendo a cara de culinária francesa fica bem mais fácil, né? 2024 não teve uma, mas duas temporadas de Queer Eye. A oitava, gravada em Nova Orleans, e a nona em Las Vegas. Como sempre, o show fez a gente se emocionar conforme os Fab Five mudaram a vida de várias pessoas. Mas o verdadeiro drama mesmo estava rolando nos bastidores. A temporada 8 foi a despedida de Bobby Burke, o arquiteto que reformava a casa dos participantes. Duas fofocas. Parece que ele e o Tan estavam brigando bastante, embora ambos digam que não era nada demais. E também tem a história de que o contrato de todos eles acabou e o Bob não quis renovar porque achou que todo mundo ia segurar também, então eles poderiam pedir um valor maior. Mas os outros 4 aceitaram a renovação. Então entrou um novo decorador na jogada, o Jeremiah Brent, que não é tão carismático quanto o Bob, mas é bem talentoso e se comove com todas as pessoas que eles ajudam. Ou seja, essa nova temporada também tá maravilhosa e emocionante como sempre. 2024 foi o ano da consagração de Andrew Scott, um dos maiores atores britânicos e que é abertamente gay. Além de estrelar Todos Nós Desconhecidos, que estará em outro vídeo da retrospectiva, ele também brilhou no papel título da minissérie Ripley. O drama, baseado no livro de Patricia Highsmith, já tinha rendido o filme de 1999 com Matt Damon e Jude Law. Ripley é um falsificador talentoso que é contratado por um rico industrial para trazer o filho dele, Dick, de volta aos Estados Unidos. Só que o Dick está vivendo uma vida de playboy na costa da Itália, e Ripley rapidamente fica obcecado por ele, mata o cara e assume a identidade dele. A diferença em relação ao filme é que a série foca em como Ripley tenta escapar da polícia italiana e da namorada de Dick, que suspeita de tudo. É uma série tensa, filmada de um jeito lindíssimo, toda em preto e branco, tanto que levou o Emmy de melhor direção e de melhor fotografia. E claro, o Andrew Scott está irresistível. A linda história de amor entre Nick e Charlie ganhou mais alguns capítulos na terceira temporada de Heartstopper. Ainda é uma série leve, cheia de esperança e representatividade, mas foram os episódios mais maduros até agora. Isso porque o casalzinho britânico começou a falar sobre sexo, mas também porque tiveram que lidar com uma questão ainda maior, o distúrbio alimentar de Charlie. Além disso, Elle, a amiga do casal, também teve um momento dramático lidando com a transfobia e ela e Tal também transaram pela primeira vez. Me incomodou um pouquinho que vários momentos mais complexos foram resumidos em cenas de flashback ou montagens, tipo o tratamento do Charlie. Mas dá pra entender que a série ainda tinha muita coisa pra falar, especialmente tentando desenvolver tantos novos personagens coadjuvantes, como os professores Ajay e Farouk, que eu amo. Heartstopper ainda não foi renovada pro 4º ano, mas eu imagino que será. E se rolar, tudo indica que será a temporada final, apesar de haver 5 livros na HQ original. A antologia Monstros, criada por Ryan Murphy para abordar criminosos que chocaram os Estados Unidos, segue com um polêmico viés homossexual. Depois do serial killer Jeffrey Dahmer, agora o foco foram os irmãos Menendez, que mataram os próprios pais milionários, um escândalo que dominou as manchetes no fim dos anos 80 e começo dos 90. O show oferece um pouco mais de contexto que foi ocultado naquela época. O pai de Eric e Kyle, interpretado pelo vencedor do Oscar Javier Bardem, abusou sexualmente dos filhos por mais de uma década. No melhor episódio da temporada, Kyle conta os horrores que ele viveu ao longo de um monólogo de mais de 30 minutos, sem nenhum corte e quase sem movimento da câmera, e mesmo assim é eletrizante, você não consegue desgrudar os olhos da tela. Mas o modo sensacionalista como Kyle foi retratado, especialmente na sua sexualidade ambígua em relação ao próprio irmão e a um colega de prisão, também rendeu muita crítica, inclusive do verdadeiro Kyle Menendez, que segue preso até hoje e é casado com uma mulher. Ainda assim, Monstros foi a vice-campeã de audiência entre todas as novas séries de 2024 no streaming. Só perdeu para Fallout no Prime Video. Nem toda biografia gay na Netflix foi barra pesada. Também ambientada nos anos 80 e 90, Disco Ibiza Locomia conta a origem da banda espanhola que fez um sucesso monumental, inclusive no Brasil.
Lembra? Aqueles caras com os lecões enormes e umas ombreiras? Claro que era tudo gay ou bissexual, exceto um deles, e o empresário por trás do grupo fazia de tudo para esconder isso. Só que havia um segredo ainda mais bizarro nessa história. Na verdade, quem cantava a música hit Locomia era o próprio empresário. Os bonitões só estavam lá para fazer lip sync e coreografia com os leques. Mas o mais legal é que, antes da fama, eles na verdade eram um grupo de amigos que acabaram virando uma família mesmo. Eles viviam juntos numa comunidade artística em Ibiza, se apresentando nas baladas e curtindo a vida. O sucesso meteórico, que durou um pouco mais de um ano, mudou tudo isso e rendeu uma briga na justiça que serve de linha principal para o roteiro do filme. A Netflix também trouxe para o catálogo o filme adolescente Time Out, sobre um garoto que admira demais o irmão mais velho, um super atleta, popular na escola, até descobrir que ele, na verdade, é gay. A premissa por si só já é curiosa, mas fica ainda mais interessante pelo fato do filme se passar na Índia, onde a homossexualidade é um tabu ainda maior. É um jeito da gente perceber que um pouco das alegrias e das tristezas da vivência gay são iguais em qualquer lugar do mundo. E claro, já que é uma produção de Bollywood, não podia faltar algumas cenas musicais, né? Pelo menos é um pop bem gostosinho, uma vibe filme musical do Disney Channel. Mas sem driblar temas como preconceito, família e dificuldades de relacionamento. Nós gays não somos só definidos pela nossa orientação sexual, não é mesmo? A gente também tem trabalho, outros tipos de objetivos e também de problemas. Então foi bom ver a Netflix dando espaço para personagens com um pouco mais de nuance e que inclusive podem ser vistos como heróis em carreiras tipicamente heterossexuais na TV. Um deles está na minissérie Eric, o detetive Ledroit, responsável por encontrar um garoto desaparecido no submundo corrupto e assustador da Nova York dos anos 80. O menino Edgar é filho de um casal tão problemático que, quando ele some sem deixar vestígios, um dos principais suspeitos é o próprio pai, criador de um programa infantil de fantoches tipo Vila Sésamo, mas que é viciado em álcool e drogas. Ele é interpretado por Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho da Marvel. Só que tem muito mais por trás dessa história. Política, gentrificação, pedofilia. E Ledroit é o único cara por quem você vai torcer nesse mistério. Esse ano a Netflix começou a trazer BLs para o Brasil. BL é a sigla de Boys Love, as séries asiáticas de romance açucarado entre meninos. Aliás, eu já fiz um vídeo inteiro só com dicas de BL, clica aí no canto superior direito para assistir. A primeira que chegou no catálogo foi a tailandesa Kidnap, ou Sequestro, em setembro. É uma história bem de novela. Min é um cara disposto a tudo para conseguir dinheiro para o tratamento médico do seu irmão. E por isso ele aceita o trabalho de sequestrar o jovem Kyu. Só que quando o chefão pede para Min matar o refém, ele não consegue e esconde Kyu na sua própria casa. Começa aí uma relação confusa que vai virar um amor genuíno. O próprio Kyu também tem seus traumas por outros motivos e os dois vão ajudar a se curar, mas não sem antes se meterem em um monte de confusão. Tudo muito romântico, muito lindinho, para quem só quer assistir algo bobo sem pensar muito. São 12 episódios. E o BL mais recente a chegar na Netflix, diretamente do Japão, é Love is Like a Poison, ou O Amor é um Veneno. Ele repete a velha fórmula do casal que a princípio não se suporta, mas é forçado a viver ou trabalhar juntos. Shiba, um advogado recém-formado, que é um verdadeiro prodígio, mas é super ansioso, e Haruto, um golpista genial, sem nenhum escrúpulo, mas também sem nenhum estresse. Pelo menos dessa vez tem algo a mais na dinâmica da série. Os dois juntam forças para resolver casos jurídicos difíceis. Meio que o Shiba entende como resolver na teoria da lei, e o Haruto dá uma forcinha na prática com os trambiques para conseguir as evidências. O Amor é um Veneno tem 12 episódios e você vai ficar viciado antes mesmo de dizer eu protesto, meritíssimo. Chabuca me surpreendeu contando uma história que eu não conhecia. A biografia de um grande humorista e apresentador peruano chamado Ernesto Pimentel, mais conhecido no país por sua personagem, a simplória e safada Chabuca. A trajetória dele me lembrou a do Paulo Gustavo. Um cara pobre que teve que se virar para sobreviver, mas que tinha um talento nato para encantar o público. E que só estourou mesmo quando criou uma personagem feminina, mesmo num país tão homofóbico. O filme conta também como ele teve que aprender a lidar com a própria sexualidade e seus primeiros amores, sobreviveu a um namoro super tóxico e a uma contaminação por HIV, e mesmo assim encarou a opinião pública para se assumir e se tornar a maior celebridade LGBTQIA+ do Peru. Inclusive ele fundou uma ONG que ajuda a comunidade até hoje. Vale a pena assistir e descobrir a história incrível desse cara, é muito emocionante.
A Netflix não seria Netflix se não cancelasse alguma série LGBTQIA+, bem quando a gente estava começando a gostar dela, né? Esse ano, a vítima foi Dead Boy Detectives, sobre os fantasmas de dois meninos que resolvem mistérios sobrenaturais. Na verdade, a jornada desses personagens é bem maluca. Eles surgiram em uma história do Sandman, ganharam uma minissérie e fizeram tanto sucesso que viraram uma HQ regular. Como Sandman é da DC Comics, originalmente a série ia ser lançada no Max em 2021. Só que a Warner tá quebrada financeiramente e vendeu a série para Netflix, que lançou sem muito alarde e depois já matou. Uma pena, porque foi bem legal ver o garoto Edwin perceber ao longo da temporada que é gay e está apaixonado pelo melhor amigo Charles. E mais legal ainda ver como Charles reage com carinho e compreensão, ainda que ele seja hétero. Pena que a gente nunca mais vai saber como essa história continua, só pelas HQs. Em junho, no mês do orgulho, a Netflix celebrou a importância dos grandes humoristas LGBTQIA+, para a história da comédia americana. Outstanding é uma mistura de documentário com stand-up e entrevista várias figuras tradicionais em Hollywood, como Lily Tomlin, Rosie O'Donnell, Wanda Sykes e até gente mais recente, como as drags Bob the Drag Queen e Trixie Mattel. O verdadeiro objetivo da comédia é fazer você pensar, fazer você questionar o mundo. Então esses comediantes pioneiros lá nos anos 60, 70, 80 tiveram um papel muito importante para diminuir o preconceito contra os LGBTQIA+. Eles conseguiram espaço na TV e nos palcos muito antes de personagens gays aparecerem positivamente em séries e filmes. Mas isso também teve um custo, né? Muitos tiveram a carreira abreviada ou precisaram se manter por décadas no armário sem tocar no assunto. Se você ama comédia stand-up ou ama saber mais sobre a história da nossa comunidade, você vai amar Outstanding. O maior fenômeno gay da Netflix esse ano certamente foi o reality show O Namorado, que chegou de mansinho e me conquistou. Quem poderia imaginar que um reality de namoro que teve um único mísero beijo ia deixar todo mundo tão viciado? Isso porque, como você está vendo aí, ele se passa no Japão, onde os hábitos de namoro já são mais discretos e ainda mais contidos na comunidade gay. A homofobia lá ainda causa muito constrangimento. Mas 9 participantes deixaram a vergonha de lado e toparam morar juntos ao longo de um verão numa casa de praia e cuidar de um food truck. Aos poucos foram surgindo vários triângulos amorosos, quase todos platônicos, e muitos personagens marcantes. Como que a gente poderia esquecer do vai não vai entre o Dai e o Shun? Ou do Zack, o stripper gostosão que tinha um coração de ouro? Ou do Alan, o descendente de brasileiros que chegou agitando a casa? Você quer uma boa notícia? A Netflix confirmou essa semana que vai rolar uma segunda temporada com novos participantes. A série Black Doves conta a história de Ellen, uma mulher casada com um importante político britânico, mas que na verdade é uma espiã que repassa várias informações confidenciais. Sua identidade entra em perigo quando seu amante é assassinado e ela decide descobrir quem foi o mandante do crime. E para isso, ela conta com a ajuda de outro agente secreto, o Sam, que além de ser extremamente inteligente e habilidoso, é um orgulhoso homem gay, com marido, com vida sexual e tudo mais. Quem diz que a gente não pode ser herói de ação? Ellen é vivida por Keira Knightley, de Piratas do Caribe, e Sam é vivido por Ben Whishaw, um ator britânico gay. Durante anos, ele foi o assistente do 007 na franquia James Bond, então é bem legal saber que agora ele, com esse jeitinho todo nerd franzino, virou um super espião. São 6 episódios cheios de intriga e com boas chances de rolar uma segunda temporada. E 2024 foi o ano que dissemos adeus ao jovem casal mais apaixonante da Netflix. Muito antes de Nick e Charlie em Heartstopper, havia William e Simon em Young Royals, uma série sueca que se perguntava o que aconteceria se o príncipe da família real fosse gay. Bom, pelo visto, o que aconteceria é que ele se apaixonaria por um charmoso colega num internato só para meninos e seria forçado para fora do armário graças a um amigo sem noção que morre de inveja dele e que ainda por cima se apaixona pela irmã desse colega charmoso. Enfim, uma belíssima confusão bem típica de série adolescente, com muito drama, beijos roubados, paixões secretas, festas incríveis, briga com a diretoria da escola e tudo que marca uma boa adolescência. Graças a Deus, essa daqui termina de um jeito bem feliz, então pode conferir sem medo. O único lado negativo é que você vai achar 3 temporadas bem pouco. Por mim, teria durado umas 5. Rolou uma disputa boa para ver qual foi o grande filme gay do ano. Para muita gente, foi o delicado Todos Nós Desconhecidos, que saiu nos cinemas em fevereiro e agora está disponível no Disney+.
Andrew Scott, da série Ripley, interpreta um roteirista britânico que vê a sua vida solitária mudar de duas maneiras inesperadas. Primeiro, ele se envolve com um vizinho, interpretado por Paul Mescal, de Gladiador 2. E depois ele se reencontra com os pais na casa onde ele cresceu. Mas só tem um problema. Seus pais faleceram quando ele tinha 12 anos. É tudo um exercício de imaginação para ele criar o seu próximo roteiro, mas acaba virando uma verdadeira terapia, onde ele desabafa sobre a sua sexualidade, o bullying que ele sofria na escola e a saudade que ele sente deles. É praticamente impossível não se identificar com tudo que ele diz. Esse filme me pegou tanto que eu fiz até um vídeo dedicado a analisar o verdadeiro significado de cada detalhe na história. Clica aí no canto superior direito para assistir. E o outro grande filme gay do ano chegou há poucas semanas no circuito. Queer, estrelado por Daniel Craig, que você conhece mais como o antigo James Bond. Ele interpreta William, um aspirante a escritor que está morando na cidade do México nos anos 50 e se apaixona por um marinheiro americano bem mais jovem, interpretado por Drew Stark, da série Outer Banks na Netflix. Ele me lembrou Jonathan Bailey, né? Mas talvez porque eu esteja obcecado pelo Jonathan Bailey desde Wicked. Claro que é um romance que tem tudo para dar errado, inclusive porque o William é viciado em heroína. Então o diretor Luca Guadagnino, o mesmo de Me Chame Pelo Seu Nome, carrega nas tintas, no drama e nas metáforas visuais. E tem muita gente dizendo que é a melhor atuação de toda a carreira do Daniel Craig. Se você não conseguiu pegar no cinema, logo mais ele vai para o streaming Mubi. Outro que chegou nos cinemas agora no finzinho do ano é o psicodrama Sebastian, segundo filme do diretor finlandês Mikko Mäkelä, de Amor Entre os Juncos. Max é um jovem de 25 anos em Londres que sonha em ser escritor, mas está empacado escrevendo seu primeiro livro. Para entender melhor o seu personagem, ele toma uma atitude radical. Ele decide se aventurar como garoto de programa com o codinome Sebastian. Mas aos poucos essa outra vida começa a ganhar cada vez mais força. Ele descobre uma confiança sexual que ele nunca teve e também conhece gente que finalmente inspira o seu primeiro livro. Mas será que ele vai conseguir guardar esse segredo por muito tempo? Como é que ele vai equilibrar essa carreira noturna e o seu trabalho oficial numa revista literária? E a sua vida amorosa? Se você ficou curioso, ele chega logo mais no streaming Reserva e Movision. No streaming Max você encontra o fofíssimo Bonus Track, uma comédia romântica adolescente embalada por uma trilha sonora bem gostosinha. George não se dá muito bem na escola e também não se entende com seus pais. Sua única paixão é a música, até surgir um novo colega de sala, Max, o filho de um lendário astro do rock. E os dois decidem trabalhar juntos para tentar vencer o concurso de talento da escola. Você lembra que alguns CDs tinham uma faixa bônus escondida no final? O filme se passa em 2005 e segue essa mesma estrutura. Cada trecho é uma faixa nessa história, e aí o final é essa faixa bônus mencionada no título. Ah, e não estranha a aparição do ator Josh O'Connor, da série The Crown, do recente filme Rivais e do clássico gay Reino de Deus. Ele é um dos roteiristas. Também teve comédia romântica gay no cinema brasileiro. Tava todo mundo com altas expectativas para 13 Sentimentos, porque era finalmente o segundo longa-metragem de Daniel Ribeiro, o diretor do adorado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Foram 10 anos esperando por esse novo filme e essa demora acabou aparecendo na nova história. O protagonista é o jovem cineasta João, que também está sofrendo para lançar o seu filme. Pelo menos na vida amorosa, ele sabe se virar melhor. Seu namoro de vários anos acabou, mas está tudo bem. Ele está pronto para conhecer gente nova. E isso significa se jogar nos aplicativos. Com tudo de bom e de ruim que a gente sabe que rola nesses encontros casuais. Rola ghosting, rola marmita de casal, rola até paixão verdadeira, mas não por quem ele esperava. Pena que tudo soa um pouquinho artificial. Uma coisa meio gay branca de cidade grande. Mas se você ficou curioso, ele está disponível para alugar aqui no YouTube Filmes. Cansou de romancezinho gay clichê? Prefere um filme de suspense com muita tensão? Então vai lá no Globoplay conferir O Tutor, estrelado por Noah Schnapp, o Will de Stranger Things. De novo, ele interpreta um moleque cheio de traumas familiares, mas agora a coisa é pesada. Ele é Jackson, um herdeiro milionário que fica obcecado pelo professor que o seu pai contratou para dar aulas particulares. O tutor é bonitão, claro, mas é hétero, tá esperando um filho com a namorada, mas quem diz que isso atrapalha o menino? Aí começa aquela vibe bem psicopata mesmo, de mentiras, manipulações, ele arruinando a vida do cara, tipo aqueles filmes A Mão que Balança o Berço, Mulher Solteira à Procura, uma pessoa boazinha que, na verdade, é o capeta. Você quer ver filme com homem bonito? Tá, tudo bem, eu entendo. E não teve homem mais bonito nas telas esse ano do que o gostosíssimo Yorgos Tsiantoulas, que é praticamente um deus grego. Ele literalmente nasceu na Grécia
e é lá que se passa a comédia Nosso Verão Daria um Filme. Ele e o seu melhor amigo estão curtindo uma praia gay em Atenas e relembram os acontecimentos do verão anterior, tentando transformar essa história num filme. E que história! O bonitão terminou o namoro, mas acabou herdando o cachorro do ex. Sim, como se não bastasse só a mão, ainda tem um cachorro super fofo. Nosso Verão Daria um Filme funciona como uma espécie de comédia romântica não muito tradicional, porque ela é meio metalinguística. O filme que a gente está assistindo é parte do filme que eles estão criando. Essa loucura toda tá no streaming Reserva e Movision. Se você perdeu o show que o rapper Lil Nas X fez no Brasil no Lollapalooza em 2023, dá pra ver como foi essa turnê espetacular no documentário Long Live Monteiro, disponível no YouTube Filmes, Claro TV, Amazon e Apple TV. Mas claro que o Lil Nas X não ia querer fazer um documentário musical clichê, né? Sim, tem apresentações dos seus maiores hits, tipo Monteiro, That's What I Want, tem cenas de bastidores, mas também tem um papo reto sobre a sua infância, seus sonhos, seus medos, e como dá pra notar pelas suas letras, ele é um cara com muita coisa pra dizer. Pode parecer que o sucesso dele veio do nada, mas pô, imagina o quanto esse cara ralou sendo preto, pobre, gay e se arriscando num dos gêneros mais machistas da música. Ele não perde perspectiva de nada disso, então Long Live Monteiro acaba sendo um daqueles raros documentários musicais que não são só uma ferramenta de marketing, sabe? Um grande clipe de 2 horas. Esse aqui é realmente um filme e um astro com ambições maiores. Quem aí gosta de filme de terror? Em novembro, estreou o nacional A Herança, sobre um cara chamado Thomas, que mora na Alemanha, mas volta ao Brasil com seu namorado Benny quando descobre que a sua mãe faleceu. Ele e a sua mãe não se falavam, mas ela deixou uma surpresa. A casa da avó dele, num lugarzinho super isolado. E lá ainda moram 2 tias que ele nem conhecia, mas que aparentemente o conheceram muito bem na sua infância. Considerando que esse é um filme de terror, você já imagina que essa casa tá cheia de segredos macabros. E aos poucos, Thomas vai entender por que a sua mãe sempre pareceu muito paranoica e fez questão de criá-lo longe do resto da família. O filme ainda não migrou para o streaming porque acabou de sair de cartaz, mas ele foi distribuído pela Sony. Então fica de olho nas plataformas de vídeo on demand, tipo Apple TV, Google Play, Claro TV, e lá pra frente no Max, que é para onde costumam ir os filmes da Sony. Orgulho e Revolução foi um dos meus filmes favoritos desse ano. Não só entre os filmes gays, mas entre todos os filmes. Foi uma surpresa realmente muito legal. Miguel é um jovem na Sevilha dos anos 70, escondendo 2 segredos da sua mãe solo. Ele é gay e ele não quer virar advogado. Ele quer ser cantor na TV. Seu sonho de subir no palco o leva a conhecer uma balada LGBTQIA+, e ficar amigo da galera de lá, que também é super engajada politicamente. Eles lutam contra uma lei que permite à polícia reprimir qualquer sinal de homossexualidade. Aos poucos, a mãe dele também entra na luta para proteger o filho. E a gente descobre que está assistindo não só a uma linda história de amor entre o filho e a mãe, mas também ao nascimento da primeira parada do Orgulho na Espanha. Tudo isso com boas doses de comédia, de drama e grandes músicas. Orgulho e Revolução está no streaming Look. Eleito um dos melhores filmes do ano, Monster vai te fisgar desde o começo, mas só no final você vai entender as suas verdadeiras intenções. Então, de certa maneira, é quase um suspense, uma mesma história contada por 3 perspectivas diferentes. Primeiro, a gente acha que está só acompanhando o sofrimento de uma mãe com um filho cada vez mais rebelde, e que chegou até a apanhar do professor. Depois, a gente revê tudo segundo o olhar do professor, e depois, na visão de outro personagem que eu não vou contar quem é. O que se revela com muita delicadeza e atuações cheias de nuance é uma história de amizade, talvez de amor juvenil. É um verdadeiro tratado sobre como todo mundo nessa ciranda de emoções, inclusive os adultos, são afetados pela fofoca, pela desconfiança e pela formalidade da cultura japonesa, onde imagem e reputação vale mais do que sentimentos. Quem é o tal monstro do título? Você vai descobrir no Globoplay. A China é um país de contrastes. Pequim e outras cidades são super modernas e ricas, mas o interior ainda é bastante conservador e pobre. E é nesse contraste que está o drama Money Boys. Na verdade, filmado em Taiwan, né? Porque o governo chinês jamais daria dinheiro para um filme que fala sobre homossexualidade. Fei trabalha ilegalmente como garoto de programa para sustentar seus pais na sua cidade natal. Só que quando ele vai visitá-los, acaba sendo maltratado por eles. Mas ele se reaproxima de Long, um amigo da infância que decide também tentar a sorte na cidade grande. Long está apaixonado pelo Fei e essa talvez seja a sua única chance de um relacionamento. Mas uma reviravolta do destino vai trazer de volta à sua vida Xiaolai, o seu antigo amor, o primeiro a cuidar dele na cidade, e que agora está casado com uma mulher. Por enquanto,
Money Boy só está disponível no streaming Belas Artes à la carte. No catálogo do Globoplay, Em Outros Tempos conta uma daquelas histórias de paixão fulminante, típica da juventude, que se desenrola em poucos dias e marca a nossa vida para sempre. No caso, a vida de Cole, filho de imigrantes sérvios na Austrália, que sonha em se tornar dançarino. Quando a sua melhor amiga e parceira de dança desaparece, ele sai para procurá-la com um aliado improvável, Adam, o irmão mais velho dela, que é abertamente gay e está se recuperando de um pé na bunda. Claro que a tensão entre os dois se torna irresistível, inclusive a cena em que eles finalmente se beijam, nossa senhora, assim é pura química. Só que tem um porém. Adam está indo embora do país em poucos dias para estudar no exterior. Eles vão ter que aproveitar o tempo que eles têm e provar que algumas relações até podem durar pouco, mas o carinho que existe nelas, esse pode durar para sempre. Ai, que romântico. 2024 teve uma tendência fortíssima que foram as biografias de grandes estilistas. A maioria delas saiu no formato de séries, então eu vou falar delas no próximo vídeo da retrospectiva. Mas 2 vieram em formato de filme. E a primeira é do Brasil. Ercovitch Exposto retrata um dos maiores nomes da moda contemporânea brasileira, Alexandre Ercovitch, que surgiu na cena queer underground de São Paulo com uma proposta completamente inovadora. Foi um choque no sistema. Mas agora ele está num momento bem estranho. Alguns anos atrás, ele tinha vendido a marca que ele criou com seu próprio nome. Os novos donos fizeram um monte de merda e ele conseguiu retomar a empresa para tentar colocar ela de volta no rumo certo. Mais do que um documentário sobre moda, esse filme é também um grande debate existencial. O que você faria se tivesse uma segunda chance na vida? Até onde você iria? O que você tentaria de diferente? Você encontra Ercovitch Exposto no streaming Max. E no MUBI tem outro documentário da moda, mas um pouco menos gentil, um pouco mais honesto e polêmico. John Galliano, Ascensão e Queda. Galliano foi outro prodígio dos anos 90 e 2000 com um grande talento para chocar e inovar. Quando menos se esperava, ele já estava abalando as estruturas em 2 das maiores grifes do mundo, a Givenchy em 1995 e depois a tradicional Dior em 1996. Mas, 15 anos depois, ele foi demitido depois de surgir um vídeo em que ele estava bêbado e falava ofensas antissemitas a um grupo de turistas italianas em Paris. De novo, a gente está aqui discutindo segundas chances. Será que ele merece? Será que aquilo foi um lapso ou foi a sua verdadeira faceta? O documentário relembra toda a sua jornada para que você mesmo tire suas conclusões. E finalizando o bom ano do cinema queer brasileiro, outro filme com uma abordagem diferente sobre a homossexualidade. Dessa vez, na terceira idade. A metade de nós acompanha o casal Francisca e Carlos, dilacerado pela pior dor que um pai pode sentir: o suicídio do filho. O casamento está em crise porque cada um lida com o luto de um jeito diferente. Francisca fica obcecada em se vingar do psicólogo que ela acha que falhou com seu filho. Já Carlos se muda para o antigo apartamento do filho e, quando menos esperava, acaba descobrindo conforto nos carinhos de um vizinho muito mais novo. A Metade de Nós estreou nos cinemas em 30 de maio, mas infelizmente é o único filme dessa lista que ainda não achou seu espaço nos serviços de streaming. Assim que ele chegar em algum streaming, eu aviso vocês lá nas redes sociais do Gay Nerd. O Prime Video veio com 2 grandes estreias para os gays. Uma delas em junho, no mês do orgulho LGBTQIA+. Tenho que Morrer Todas as Noites, que romantiza a história da maior balada gay do México, conhecida como Nueve. Nos anos 80, a Nueve foi o point da boemia, dos grandes artistas e de todo mundo que precisava encontrar uma comunidade. A gente conhece a Nueve pelos olhos do Guilhermo, um jovem de 18 anos que se muda para a cidade do México para estudar jornalismo e também para finalmente viver a sua sexualidade. A Nueve vai ser a sua segunda casa, mas numa virada típica de novela mexicana, o seu irmão mais velho é um dos policiais que está fazendo de tudo para fechar essa balada. Aliás, a série tem uma vibe bem novelão mesmo, com vários personagens que se entrecruzam, como um DJ que pega geral, a travesti que comanda os shows no palco, uma nova estrela do pop que ainda está no armário, a empresária dela e os donos da balada. São 8 episódios que passam rapidinho. A outra novidade do Prime não era tão novidade assim. Finalmente saiu no Brasil a nova adaptação do livro Entrevista com o Vampiro, que estreou lá fora em 2022. Pelo menos o Prime foi gentil e 3 meses depois já liberou a segunda temporada quase junto com os Estados Unidos. E a terceira já tá garantida, pode assistir sem medo. Até porque a série é muito boa e fez adaptações bem inteligentes para atualizar a saga criada por Anne Rice e se diferenciar do filme de 94 com o Tom Cruise e o Brad Pitt. O coração da história, porém, continua sendo o relacionamento tóxico entre o
vampiro Lestat, e o seu novo boy toy, o ingênuo Louis, agora um homem preto, dono de um bordel na Nova Orleans no fim do século XIX. Outra diferença em relação ao filme é que aqui não tem nada de deixar a homossexualidade nas entrelinhas. O casal se pega mesmo, se declara, e praticamente todos os outros personagens são gays, ou bi, ou lésbicas. Imagina então o tanto de traições, tramóias, mentiras e sexo selvagem que eles vão revelar ao longo dessa perigosa entrevista. Você prefere algo mais leve, mais gostosinho? Então vai fundo em O Professor, que estreou em outubro e virou um dos queridinhos da crítica especializada. Está indicado a 3 categorias do Critics' Choice Awards, incluindo Série do Ano e Melhor Ator. E eu concordo totalmente, eu me surpreendi muito com essa comédia. Brian Jordan Alvarez roteiriza, dirige e interpreta o protagonista Evan Marks, um professor de inglês no ensino médio, numa cidadezinha pequena no Texas. Todo mundo sabe que ele é gay, mas a real é que isso está longe de deixar ele descolado para os alunos. O mundo mudou tanto na nova geração que nem ele sabe lidar bem com as questões sociais que envolvem a sexualidade dos jovens hoje em dia. Só que a série aborda tudo isso com humor, com carinho e generosidade, não ironizando a geração Z. Esse é um equilíbrio bem difícil de fazer, ainda mais fazendo a gente dar risada. E a gente dá risada e a trilha sonora é maravilhosa. Tá no Disney Plus. Infelizmente, a gente teve que dar adeus ao reality show We're Here, em que drag queens viajavam pelo interior dos Estados Unidos, ajudando a empoderar pessoas pela arte de se montar. Mas o mais triste é que não dá pra saber direito por que a série terminou. Se foi só baixa audiência, ou problemas de custo, ou simplesmente o risco de vida que as apresentadoras estavam passando. Nessa 4ª temporada, as apresentadoras eram Sasha Velour, Priyanka, Jada Essence Hall e Latrice Royale. Todas elas participantes idolatradas na franquia RuPaul's Drag Race. Mas nas cidades em que elas visitaram, elas encontraram uma dose elevada de ódio, em grande parte estimulado pelo discurso político cada vez mais radical nos Estados Unidos, especialmente em questões de gênero. A série que a gente conheceu lá na 1ª temporada, que celebrava a alegria, a cura e a amizade, acabou mudando. Alguns episódios eram genuinamente tensos, com gente indo confrontar as drags ou até com ameaças de morte aos shows que encerram cada episódio. Ainda assim, elas foram corajosas, fizeram os shows, ajudaram as pessoas e espalharam uma mensagem de amor muito necessária. A série saiu pelo streaming Max. Umas acabam, outras começam, né? O Max também lançou outro reality show gay bastante diferente, protagonizado pelo comediante Jerrod Carmichael, e que ele batizou ironicamente como Jerrod Carmichael Reality Show. Não deixa de ser uma sátira aos reality shows que acompanham celebridades, mas ele está longe de ser uma super estrela e ele tem algo de relevante a dizer. A série acompanha as consequências de ele ter se assumido homossexual e também agora ter o seu primeiro namorado. E esse namoro, além de acontecer sob a pressão das câmeras, é interracial. Num ano com tão pouca representatividade de gays pretos na TV, foi bom ter essa perspectiva. Especialmente, por exemplo, na relação que Jerrod tem com seu pai, um homem de outra geração que, obviamente, não sabe lidar com a sexualidade do filho. A dinâmica entre os dois é bem reveladora e mostra que, onde há carinho, sempre vai haver um caminho. Abram alas para o maior super-herói gay da Marvel. Por um lado, a série Agatha Desde Sempre surpreendeu o público com a sua qualidade, a ponto de viralizar nas redes sociais e se tornar a nova série mais vista do Disney Plus esse ano. Mas, por outro lado, não surpreendeu ninguém quando revelou que o misterioso personagem vivido por Joe Locke, de Heartstopper, é ninguém menos que o Icano, um dos filhos da Feiticeira Escarlate e o personagem gay mais importante dos quadrinhos da Marvel. Na verdade, a série toda foi altamente queer, porque a Agatha também tinha sua própria paixão lésbica mal resolvida, com outra personagem misteriosa, vivida pela Aubrey Plaza. Todos eles juntos encaram o mítico Caminho das Bruxas, que promete restaurar os seus poderes. Mas nada é exatamente o que parece, e a série tá cheia de reviravoltas. Foi diversão do começo ao fim. Outro gay coadjuvante que roubou a cena foi o escritor Truman Capote, na 2ª temporada da antologia Feud, também no Disney Plus. Alguns anos atrás, o ator Philip Seymour Hoffman venceu o Oscar de melhor ator pela cinebiografia desse escritor dos anos 50 e 60, que era a típica bicha má, amarga, influente, fofoqueira, mas muito talentosa. A série agora foca num momento específico da vida dele, quando ele está afundado em dívidas por causa do alcoolismo e publica uma crônica que revela vários podres das suas melhores amigas, mulheres da alta sociedade de Nova York. E, claro, elas não vão deixar barato, né? Elas arquitetam um plano de vingança que tem tudo a ver com o tema principal dessa antologia do Ryan Murphy:
briga entre famosos. Aliás, o elenco é só de mulheres maravilhosas, incluindo Naomi Watts, Demi Moore e Diane Lane. O gostosão do Russell Tovey também tá lá como um dos amantes do Truman Capote. Lançado no Paramount Plus pouco depois das Olimpíadas, RuPaul's Drag Race Global All Stars era para ser a nossa Olimpíada. 12 drags, uma de cada franquia de RuPaul em diferentes países, competindo pela coroa e pelo prêmio milionário. Sim, tinha até uma brasileira, a nossa querida Miranda Lebrão, finalista do Drag Race Brasil. Mas rapaz, que decepção, viu? A série foi tão ruim, mas tão ruim, que ela conseguiu a façanha de ter a pior avaliação pelo público no IMDb em relação a todas as temporadas de todas as franquias de Drag Race no mundo inteiro. E olha que já existem umas 15, assim, com várias temporadas cada uma delas. Chocando um total de 0 pessoas, a RuPaul não escondeu o seu favoritismo pelas drags que ela já conhecia das 3 franquias que ela apresenta. A dos Estados Unidos, da Austrália e do Reino Unido. E por mais que todas as participantes soubessem falar inglês, não ser uma falante nativa realmente afetou gente que merecia muito mais espaço, como a italiana Nelênia. Mas enfim, se você quiser ver essa trombada de caminhão, tá no Paramount Plus e no All Presents Plus. Você sabia que o Reino Unido teve um rei que era abertamente bissexual e mantinha um verdadeiro harém de boys para ele transar? Pois é, eu também não. E essa foi a história contada na minissérie Mary e George, que chegou no Brasil pelo Globoplay. A vencedora do Oscar Julianne Moore interpreta Mary, uma viúva falida, porém ambiciosa, na Inglaterra do início do século XVII. Mas ela tem um plano para dar a volta por cima, fazer o seu filho George seduzir e cair nas graças do rei James VI. E o George é vivido por ninguém menos que Nicholas Galitzine, de vermelho, branco e sangue azul. Lembra aquele bonitão? Então, realmente, o rei não tem chance nenhuma. Só que esse caso vai abalar o casamento real, as intrigas da corte e até as relações internacionais com a Espanha. Se você não curte esse papo de história, vem assistir pela safadeza. Essa foi disparada a série com mais sexo e nudez masculina de 2024. Eu simplesmente amei a microsérie Fantasmas, criada e estrelada por Júlio Torres, que é considerado um dos grandes nomes da nova geração do humor americano. Ele já tinha tido um especial de stand-up no Max, e aí os caras também deram carta branca pro Júlio lançar essa série que é completamente experimental, diferente de tudo que você já viu. Júlio interpreta uma versão dele mesmo numa Nova York levemente distópica. Ele quer ser ator, mas não arranja nenhum trabalho. Seus únicos amigos são a sua empresária, uma mulher trans super dominadora, e o robô Bibo. Só que o Júlio se mete numa verdadeira odisseia para encontrar um brinco que pode ou não comprovar que ele está com câncer. Pois é, eu disse que era uma loucura, né? Isso tudo, na verdade, é uma desculpa para uma série de sketches de humor bem absurdos, típicos daquele programa Saturday Night Live, onde, aliás, o Júlio já foi roteirista também. Vem com a cabeça aberta que você vai se divertir. São 6 episódios de meia horinha no Max. Sabe-se lá Deus por quê, mas várias produtoras decidiram apostar em cinebiografias de grandes estilistas. De todas que saíram, a mais chique é The New Look, porque basicamente foi feita na Apple TV Plus, que sempre tem muito dinheiro para gastar. E você nota isso no figurino, no cenário, na reconstituição de época e no elenco. Ben Mendelsohn interpreta Christian Dior e Juliette Binoche, sua rival Coco Chanel. A Chanel já é um grande nome em Paris e o Dior é um novato talentoso que está tentando mudar tudo. Mas essa competição é alterada drasticamente quando os nazistas invadem a França e cada um vai lidar com isso de um jeito diferente. O elenco tem ainda John Malkovich e Maisie Williams, a Arya de Game of Thrones. A Apple TV Plus já está desenvolvendo uma segunda temporada. Situada alguns anos depois de The New Look, Cristóbal Balenciaga conta a história do designer espanhol que estourou em Madrid e ousou se mudar para Paris e bater de frente com Dior, Chanel e Givenchy. De cara não deu muito certo, mas ele venceu preconceitos para achar o seu próprio espaço na alta costura. Balenciaga era um notório perfeccionista, hipercontrolador e uma figura polêmica por si só. Seu grande amor foi o empresário franco-polonês Waltzio Dattenville, que ajudou a financiar o seu primeiro ateliê na França. Essa série toda foi criada na TV espanhola, então não tem tantos atores famosos e é um pouco mais respeitosa e careta do que The New Look. Mas sempre vale a pena assistir para ver figurinos originais do próprio Balenciaga e conhecer a história desse ícone gay. E para finalizar, o Disney Plus retratou outro gênio das passarelas, esse um pouco mais contemporâneo, o alemão Karl Lagerfeld, que despontou nos anos 70, virou diretor de criação da Chanel em 1983 e eventualmente lançou a sua própria grife
anos 2000 adentro. A minissérie Becoming Karl Lagerfeld já deixa claro no título que tem a intenção de explicar como ele canalizou todo esse talento, como ele construiu suas referências e principalmente como ele inventou uma persona e uma marca para si mesmo, inclusive sempre vestindo os mesmos acessórios, os óculos escuros e as luvas de couro sem dedos. O papel coube ao ator alemão Daniel Brühl, de filmes como Adeus Lenin e Capitão América Guerra Civil. Das 3 séries sobre estilistas, essa é a que dá mais espaço para falar da vida pessoal dele, seu casamento de vários anos com o francês Jacques de Bacher. E, como não poderia deixar de ser, Lagerfeld também tinha um arqui-inimigo, o também francês Yves Saint Laurent.